Retornando aos nossos estudos sobre poderes administrativos, mais especificamente poder regulamentar, nesse terceiro bloco, que vai ser bem curtinho, tá? Eu vou finalizar a temática falando das formas de controle, tá? Que eu posso realizar em face dos regulamentos, não é isso? E aí a gente vai fazer uma questão aqui para você notar como cai em prova o que você estudou nesses blocos destinados aí ao poder regulamentar. Bem tranquilo, não tem mistério. Olha só, pessoal, quando eu falo de controle dos regulamentos, significa o quê? Eu tenho como fiscalizar, controlar aquele regulamento que foi expedido ali, né, no exercício do poder regulamentar? Tem. Na verdade, você vai notar comigo que os regulamentos, eles se submetem ao controle realizado pelo Poder Legislativo, também pelo Poder Judiciário e, pasmem, também pela própria administração pública, tá? Na condição aí de Poder Executivo, que aí é o que a gente chama de autotutela. Calma que eu vou te explicar. Olha só, vamos lá. Vamos enxergar isso aqui com exemplos, tá? Professor, como é que o Poder Legislativo ele pode controlar um regulamento ali? Por exemplo, o Presidente da República editou um decreto regulamentar. Então ele está exercendo o poder regulamentar. Beleza. Só que você me ensinou, professor, que o decreto regulamentar ele não pode inovar, não pode contrariar. É uma norma secundária. Não é isso? Só que o presidente foi muito doido. Ele pegou e contrariou o que está na lei, criou um bocado de coisa nova. E aí, o que eu posso fazer? O Poder Legislativo, tá? Ele tem a competência prevista no artigo 49, olha lá, ó, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, Poder Legislativo da União. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem, que ultrapassem do Poder Regulamentar. Então, olha só, isso aqui, vou te dar um exemplo. O presidente edita lá um decreto das armas. E aí, no decreto, ele estabelece várias regras que, assim, tá inovando, tá criando coisa nova, tá contrariando ali o que está previsto, por exemplo, na lei, né, regulamentada aqui no caso, que é o Estatuto do Desarmamento. E aí, o que eu posso fazer, eu, Poder Legislativo? O Poder Legislativo pode sustar o decreto, ou seja, o decreto perde a sua eficácia, beleza? Então, a primeira forma de controle dos regulamentos é aquela realizada pelo Poder Legislativo, através do quê? O Congresso Nacional tem a competência, segundo o artigo 49, da Constituição Federal, de sustar, né? O ato normativo aqui, que no caso é o decreto regulamentar do Poder Executivo, que ultrapassou, né, o poder regulamentar. Beleza? Tranquilo. E aí, professor, tem mais alguma forma de controlar? Tem. Agora é outra realizada pelo Poder Judiciário. E aqui você toma cuidado, tá? Presta atenção. O Poder Judiciário, ele pode também controlar esses regulamentos. Só que aí o que acontece? Em regra, o Poder Judiciário, ele vai realizar o que a gente chama de controle de legalidade. Por quê? Porque, olha só, você concorda comigo que o decreto regulamentar, ele serve para regulamentar a lei? Então, o que o Poder Judiciário faz? Ele vai analisar se o decreto regulamentar, tá, ele está violando ou não a lei. Então, ele vai comparar, ele vai analisar o que aqui? Decreto regulamentar, tá, de acordo com a lei? Então, ele está analisando lei e decreto, não é isso? Comparando as duas, para ver se tem alguma coisa errada aqui. Esse é controle de legalidade, por quê? Legalidade vem de lei. Então, é controle onde eu comparo o ato normativo secundário, que é o decreto regulamentar aqui, né, com a lei que está sendo regulamentada por ele. Então o comparativo é decreto versus lei. Agora olha a diferença, essa é a regra. Excepcionalmente, o Poder Judiciário, ele pode realizar o controle concentrado de constitucionalidade. E qual é a diferença agora? Agora eu não vou verificar se o decreto regulamentar está de acordo com a lei. Por quê? Eu vou verificar se o decreto regulamentar está de acordo com a Constituição Federal. Então mudou o parâmetro. Se eu estou avaliando se o decreto regulamentar está de acordo com a lei, controle de legalidade. Essa é a regra. Agora, se eu estou verificando se o decreto regulamentar está de acordo com a Constituição Federal, aí aqui é o controle de constitucionalidade, tá? Isso aqui pode ocorrer?
Pode, tá? De uns anos pra cá, o STF vem mudando o entendimento, que ele entendia que isso aqui não poderia ocorrer e etc. Hoje, nós temos inúmeros casos, inúmeras situações em que o STF ele realizou um controle concentrado de constitucionalidade em relação a decretos regulamentares pedidos pelo presidente da República. Vou te dar exemplo disso aqui, o decreto de armas, tá? Na época do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro editou diversos decretos regulamentares tratando de armas, tá? E os decretos estavam violando, tá? Não era só a lei Estatuto de Desarmamento. Na verdade, o decreto estava violando até norma constitucional. Se está violando norma constitucional, segundo o STF, deve ocorrer o controle concentrado de constitucionalidade. Eu vou analisar a constitucionalidade, aí não é mais legalidade, beleza? Mas aí eu te falei outra hipótese de controle dos regulamentos, essa realizada pelo Poder Judiciário. E a última, tá, que eu tenho, é o que a gente chama de autotutela. Olha que legal isso aqui. E aí você, aluno, não precisa ficar decorando, aprenda o conteúdo. Tenta entender que fica mais fácil, olha só. Autotutela. Auto significa o quê? Auto, ela mesma. Ou seja, a administração pública, que é exercida aqui, né, em grande massa pelo Poder Executivo, porque é função do Poder Executivo administrar, a administração pública, ela pode, como Poder Executivo, ela pode, ela mesma, fiscalizar os seus atos. Poder Executivo fiscalizando o Poder Executivo. Olha que sensacional. E olha só que interessante, senhores. Quando a própria administração pública controla os regulamentos expedidos pela própria administração pública na condição de Poder Executivo, eu estou diante da autotutela. Auto, ela mesmo fiscalizando a si. Entenderam? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina o seguinte. Vamos imaginar que um determinado dirigente de um determinado órgão, ele expediu ali, por exemplo, uma instrução normativa. Poder normativo, beleza. Só que a própria administração pública, algum superior hierárquico desse diretor aqui, né, vamos colocar aqui o presidente do órgão, né, ele verificou que está errado. Ele, que também é administração pública, está dentro do mesmo órgão, ele pode, o quê? Ele pode controlar, não é isso? Esse ato aqui. Entenderam? Aí nesse caso, não é o poder legislativo fiscalizando a administração pública, o poder executivo. Não é o poder judiciário fiscalizando, controlando ali, verificando, né, a legalidade ali do regulamento realizado pelo poder executivo e administração pública. Agora é poder executivo e administração pública avaliando, fiscalizando, controlando os regulamentos expedidos pelo próprio poder executivo e administração pública. Beleza? Aí cuidado, tá? Cuidado com o seguinte. Quando o Poder Executivo faz isso, né, a administração pública fiscaliza os seus próprios atos, autotutela, se for verificado que o regulamento, o ato normativo ali, feriu a lei, né, se ele é ilegal, feriu a lei, eu vou anular esse ato. Agora, se a própria administração pública verificou que não feriu a lei, mas esse ato ele é inoportuno, ele é inconveniente, não deveria ter sido realizado apesar de não ter violado a lei. Se não violou a lei, só é inoportuno e inconveniente, eu não posso falar em anular, porque eu só anulo o que é ilegal. Eu vou falar em revogar. Entenderam? Tranquilo? A administração pública falou, ó, você não feriu a lei, mas não concordo, eu como seu chefe aqui, superior hierárquico, vou exercer a tutela, revendo seus atos, e eu vou revogar esse ato. Se não feriu a lei, não posso anular. Eu só anulo o que fere a lei. Beleza, senhores? Tranquilo. Pessoal, agora chegou a hora da verdade. Nós vamos fazer uma questão aqui e eu vou te mostrar como cair prova, tá? Não tem mistério. Não tem mistério. Pode ficar tranquilo, beleza? Se você tiver alguma dúvida, por favor, né? Nosso Instagram aí, ó, Prof. Fernando Curvelo, não é isso? Ou Fernando Curvelo Oficial, manda lá no direct que eu vou te ajudar, beleza? Vamos lá, olha só. No âmbito do poder regulamentar, opa, ele está falando poder regulamentar,
Diversas são as classificações a respeito dos regulamentos editados pelo poder público. Entre elas, aquela apoiada no fundamento de validade dos atos regulamentares. Nesse contexto, aqueles que possuem fundamento de validade direto na Constituição. Qual o regulamento que tem previsão direto, que está previsto diretamente na Constituição e que inovam no ordenamento jurídico, criam direitos e obrigações autônomas, tá? Não sendo necessário, para tanto, intermediação legislativa. Ele não está regulamentando nada. Qual é o regulamento, qual é a espécie normativa que a gente estudou dentro do poder regulamentar que tem essas características? Pode inovar, porque tem força de norma primária, não precisa de lei, porque ele não vai regulamentar nada, não é isso? E tem previsão direta da Constituição, decreto autônomo, não é isso? Então, que olha lá, também chamado de regulamentos autônomos, gabarito, letra D, não é isso? Vamos lá, por que está errado o regulamento executivo, senhores? Regulamento executivo é sinônimo de decreto regulamentar. O decreto regulamentar, ele não pode inovar. Ele é norma secundária. Ele não pode inovar. Ele não tem previsão diretamente na Constituição. Não é isso? Não foi isso que a gente estudou? Beleza. Regulamentos de necessidade. Aí ele coloca aqui, regulamentos delegados. Não. Regulamentos autorizados. Lembra? Regulamento autorizado é o quê? Lembra lá? O legislador reconhece que não tem capacidade técnica para regulamentar tudo sobre aquela temática e autoriza órgãos técnicos, né, a complementarem aquela lei. Não é isso? Não é isso? Apesar do regulamento autorizado ter natureza de norma secundária, não é isso? Pode inovar. Lembra que a gente estudou? Então aqui ficou claro. O único regulamento, né, a única espécie normativa onde eu exerço o poder regulamentar que tem previsão direta na Constituição e pode inovar, decreto autônomo. Beleza? Fácil. Tranquilo, né, senhores? Não tem mistério. Beleza? Agora, atenção. No próximo bloco, nós vamos iniciar o tema que mais cai em prova disparado sobre poderes administrativos. Nós estudamos, né? Nós já estudamos poder discricionário, poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar. Acabamos de finalizar nesse bloco poder regulamentar, né? E agora nós vamos falar do último poder administrativo, segundo a classificação que cai em prova de concurso, e o mais importante de todos, que é o poder de polícia. Não deixe de assistir os próximos blocos. Aqui está a questão, a provável questão que será cobrada na sua prova. Nós vamos falar tudo sobre o poder de polícia de forma aprofundada, com muito exemplo, tranquilidade, para você gabaritar a sua prova. Um grande abraço a todos, aguardo você no nosso próximo bloco.